Queridos doutores e doutoras, bora continuar então. Então estamos falando aqui de homicídio e a nossa ideia hoje é terminar as qualificadoras e falar do infanticídio. Beleza? Aborto já é matéria dada, os doutores já estão sabendo mais do que eu. Mas na próxima aula, de toda forma, eu vou dar uma retrospectiva de tudo que foi visto. Afinal de contas, a gente vai ter que dissertar um pouquinho do autoaborto, né? Do aborto praticado pela própria gestante. Vamos falar também do aborto praticado por outrem, né? Com consentimento e sem o consentimento da gestante. Vamos ver, isso é muito interessante, que o aborto foge da teoria monista do direito penal. Os doutores e doutoras não estão lembrados da teoria monista, mas o tio aqui está aqui para isso, para a gente lembrar disso aí. Por quê? Porque, na verdade, um só delito pode responsabilizar dois agentes. Ou seja, a gestante que autoriza a prática do aborto em si, no caso do consentimento, bem como aquele que não médico ou não nas hipóteses previstas em lei, realiza a prática abortiva. Beleza? Bacana, maneiro? Então, na próxima aula, a gente fecha o aborto, tá? Vou disponibilizar para vocês um artigo muito breve que publiquei na coluna da revista eletrônica Viva Minas. Eu sou colunista lá na revista eletrônica Viva Minas e lá eu tenho um espaço de coluna de 2 a 3 laudas para publicar conteúdo jurídico, né, atual. Enfim, se alguém tiver interesse em escrever sobre alguma coisa, que eu oriento os doutores e as doutoras, bem como a gente publica isso. Eu como professor orientador e vocês como autores. Beleza? Tranquilo? Então, para a gente continuar, sem mais enrolação, vamos falar agora do homicídio culposo. Bem, vamos lembrar, doutores e doutoras, o que é o crime culposo? Bem, o crime culposo é aquele cometido pela inobservância ao dever de cuidado e é necessariamente, não estou falando aqui da omissão imprópria, indene de dúvidas, mas é aquele cometido por negligência, por imprudência ou por imperícia. Vamos lembrar isso aí? Doutores e doutoras já sabem, mas a conduta imprudente, vamos lembrar lá do sujeito que numa via de 60 por hora está trafegando a 130 por hora. Então olha só que exemplo bacana, a imprudência exige um fazer. Lembra do cara cepando o pé no acelerador. A imprudência, então, regra, é uma conduta comissiva, é um fazer, tá? Sob outro enfoque, o que seria a negligência? A negligência, ao contrário da imprudência, é um não fazer. O que é um não fazer? Bem, a conduta daquele que é negligente, a exemplo da mãe que deixa de dar comida ao filho. É uma negligência não alimentar um recém-nascido. E temos ainda a imperícia. A imperícia aí está ligada ao não domínio de arte, né? Ao não domínio da profissão, ao não domínio da boa técnica. Bem, o que seria aí a imperícia? O médico que esquece um instrumento cirúrgico dentro do paciente após a cirurgia. Esse instrumento ali esquecido, ele vai de sobremaneira causar uma infecção e atentar contra a integridade física ou ainda levar esse paciente a óbito. E se gerou óbito, se teve óbito por imperícia, já trouxe aqui um gancho, o exemplo para os doutores, para as doutoras, nós temos aí um homicídio, nós temos a ofensa à vida de alguém por uma conduta culposa. Veja-se que a pergunta, na verdade, e eu quero que você já responda mentalmente para mim. Façamos a leitura do homicídio lá no parágrafo 3º, dito culposo. Lembrando que o instituto do crime culposo é sempre previsto em lei. Se você quer saber se um tipo penal existe na modalidade culposa, existe na via da imprudência, da negligência ou da imperícia, nós temos que verificar o quê, doutores e doutoras? Nós temos que verificar
a lei se há previsão dentro do tipo penal da modalidade culposa. Outra não é a dissertação do parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal. Vamos lá ele. Se o homicídio é culposo. Bem, se o homicídio é culposo, nós temos aí detenção de 1 a 3 anos. Você fala, nossa, Hugo, a pena é muito pequena. Veja-se que há uma previsão de preceito secundário com padrão mínimo e máximo diferente da do caput. Isso para quê? Para privilegiar. Para privilegiar quem, Hugo? A sua mãe? Não, não é para privilegiar a minha mãe. É para privilegiar o agente que tenha cometido o homicídio. E aí, nesse aspecto, querido e querida, nós temos que vislumbrar que agora sim, a natureza jurídica do crime culposo é de se tratar de um privilégio. Um privilégio porque, em contrapartida à qualificadora ou da mesma forma que a qualificadora, o crime culposo traz um preceito secundário mínimo e máximo diferente do caput. Só que agora, no privilégio, ipsis literis, para privilegiar. Tranquilo até aí? Bacana? Eu tenho certeza que sim. E aí, na sequência, eu disse que nem tudo são flores, porque nós temos um aumento de pena. Quer ver? Vamos lá no parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta em inobservância de regra técnica de profissão. Olha o médico aí. Tem uma majorante de 1/3 aí. Arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Então aqui a omissão de socorro, ela já está enraizada, ela já consta como aumento de pena. Não procura diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Tá certo? Então, tem aí uma série de previsões bem autoexplicativas. O tio não tem que ficar aqui perdendo muito tempo com vocês a respeito do aumento de pena no homicídio. Bem, vamos lá para o parágrafo 5º, então. Muito importante os doutores diferenciarem a questão do dolo eventual, tá, pessoal? O dolo eventual, aquela situação toda do agente ser indiferente ao resultado, é algo muito delicado. Respeitosamente, entendo nem ser o caso de se tratar o agente embriagado todas as vezes como indiferente ao resultado. Né? Se nós formos pegar a letra da lei, o sujeito que consumiu 3 copos de cerveja e acabou gerando um acidente, entendo forçoso o raciocínio, veja-se que um acidente por culpa exclusiva da vítima. Imaginemos, o sujeito está dirigindo, uma senhorinha atravessa na frente do carro, fora do local onde há previsão para a travessia, e leva essa senhora a óbito. Entendo um pouco forçoso falar que esse agente que tomou 3 copos de cerveja, saiu talvez para um almoço com a família, que esse sujeito é indiferente em relação ao resultado. Indiferença é algo um pouco forte. Indiferença é, com o perdão da palavra, o famoso foda-se, né? E eu não acho que o sujeito que tenha tomado 3 copinhos ligou literalmente o F para a vida alheia. Tanto que temos jurisprudência oscilando nesse sentido, tá bom? Mas dito isso, vamos lá para o parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave quanto a sanção penal ou que a sanção penal se torne desnecessária. Hugo, não entendi bulufas. O tio está aqui para trazer exemplo. Vamos lá. O parágrafo 5º traz, na verdade, uma hipótese em que o juiz vai deixar de aplicar a pena. Nós temos aqui uma extinção da possibilidade de aplicação da pena humanitária. Humanitária por quê? Porque a própria consequência do crime torna a pena desnecessária. Quer dizer, o sofrimento do agente,
ele já é tão forte, mas tão forte, que é desnecessária a sanção penal. Hugo, não entendi, mas espera aí, o sujeito mata alguém e ele está sofrendo tanto por isso, mas tanto por isso que tornou desnecessária a aplicação da pena. Seria a hipótese do feminicídio do sujeito que arrependeu. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Não estou falando aqui de arrependimento. Eu estou falando aqui algo que é de muito fácil exemplificação nos delitos culposos. Vamos imaginar, eu não tenho filho, não tenho filha, humano, na verdade, mas eu tenho o Fredinho, eu tenho um dog. E aí o Fredinho, por descuido meu, eu sempre levo ele no pet shop, vamos imaginar, caminhando. Mas um dia eu resolvi sair de carro e acabo esquecendo. Ele dorme, eu esqueço que ele está dentro do carro. Já sabe, né? Já lembrou. Isso é constantemente noticiado, pessoal. O pai que às vezes muda a rotina, vamos imaginar, é sempre a mãe que deixa a criança na escola, não é o pai. E aí eles mudam a rotina por infelicidade. Quem que resolve deixar ou quem que é designado a deixar a criança na escola vai ser o pai. E o pai, movido ali por pressa do trabalho, por uma falta de hábito, que não era ele que geralmente deixava a criança na escola, não percebe que essa criança dormiu, esquece completamente que a criança está dentro do carro, para no seu local de trabalho. Parou lá no seu local de trabalho, desce, vai trabalhar, sol rachando, a criança vem a óbito, calor ali, asfixia. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Tem um filme que eles chamam Um Dia de Fúria, é um filme até muito antigo. E veja-se que nesse exemplo, o sofrimento desse pai, o sofrimento dessa família, ele é tão forte, mas ele é tão forte que seria teratológico do Estado aplicar ali uma sanção penal, sujeitar esse sujeito a uma pena privativa de liberdade. Por quê? Porque o próprio efeito do crime, ele já é deveras suficiente para a magnitude da sanção penal, ou ainda ele é superior à aplicação da pena. Quem dera pudéssemos trocar aí o sofrimento de perder um filho, né, quanto mais da sobremaneira mencionada, por alguns anos de cadeia, né? Eu digo que o amor de pai e mãe, ele é indescritível, e foi inclusive o amor de pai e mãe que fez mudarmos a concepção da confissão, né? Nós tínhamos que a confissão, né, no início da teoria do direito penal, era algo absoluto, a gente confessasse o crime. Lá na percepção romana, inicialmente greco-romana, ele seria submetido à sanção penal. E o que se notou? Na evolução da humanidade, se notou o que foi acontecendo? O que foi acontecendo? Mãe e pai, principalmente mãe, assumindo ali crimes cometidos pelos filhos. Então veja-se que a confissão, ela não é mais, processualmente falando, absoluta, tá? Então veja-se que o artigo 5º traz para nós muito bem ali a extinção da possibilidade de aplicação da pena humanitária, né? E aí vamos para o parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, então novamente uma causa de aumento de pena, se o crime é praticado por milícia, né? Ou a pretexto de prestação de serviço ou grupo de extermínio. Brinquei com vocês lá na nossa live que o crime organizado hoje ele é fomentado pelos engravatados, ele é fomentado por membros da elite política, da elite judiciária, né? São altos postos do escalão que o pessoal se blinda. E dentre aí nós temos várias milícias, principalmente no Rio de Janeiro, comandadas aí por políticos do alto escalão. Infelizmente ali a lei tem que fazer incidir o maior rigor, porque o Estado ele não pode nunca perder o seu autoritarismo e o seu monopólio de aplicação da sanção penal. O Estado ele é autoritário na medida em que respeita o princípio da legalidade, mas ele é sim monopolista, tá? Ele é monopolista da aplicação da lei penal. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. Bem,
temos aqui que mencionar, já adiantando matéria, que quando um homicídio é cometido em face da mulher que está grávida, se o agente também tem o dolo do aborto, haverá concurso material entre o aborto e o homicídio, tá bem? E aí, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência, pessoa na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima em descumprimento de medida protetiva. Bacana, maneiro? Sem mistério? Isso aí é auto-aplicativo, mas é muito importante. Você fala, nossa, o feminicídio em face de vítima menor de 14 anos, difícil. Não, não é difícil. Não é difícil porque nós não necessariamente estamos falando aqui de um relacionamento conjugal. Pode ser um tio com uma sobrinha, pode ser uma mãe com uma filha. Lembra, o sujeito ativo dos crimes de violência e discriminação contra a mulher não necessariamente é um homem. É possível sim que a mulher seja sujeito ativo de um crime contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha. Dei um exemplo hoje à tarde, recebi um questionamento e entendo, há divergência, tá? Mas na minha percepção, na minha formação, quando a lei nos diz aqui no feminicídio, tá? Lá no artigo 121, parágrafo 2º-A, considera-se que há razão de condição de sexo feminino quando o crime envolve, vai lá no inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher, entendo perfeitamente possível que o ciúme se enquadre aí. Vamos imaginar, eu termino agora um relacionamento, começo a namorar outra pessoa, sei lá, a minha ex-namorada, movida pelo ciúme, resolve matar a minha atual namorada. Nesse caso, tendo em vista que o meu entendimento vai de que o crime foi cometido em razão da condição do sexo feminino, ao meu ver, respeito a opinião diversa, mas ao meu ver, temos ali sim o feminicídio. Tá bem, pessoal? Então agora, para a gente encerrar a nossa aulinha magnífica ao lado de vocês, o tio já está com saudade, nós vamos aí para o artigo 122. Deixa eu abrir o meu código, espero que o doutor e a doutora também abra o seu, perdão, ao 123. A gente vai falar de suicídio depois, porque teve uma alteração recente. Nós vamos lá falar do infanticídio, beleza? Pulo 122, na próxima aula a gente vai falar do suicídio, porque teve uma alteração recente. Vamos falar primeiro do infanticídio. Temos lá, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. O que seria logo após? Primeira coisa, durante o parto, é no momento em que o parto está acontecendo, isso aí é autoexplicativo. Mas qual o conceito de logo após? Doutores e doutoras, o conceito de logo após, ele é entendido como sendo o período de tempo necessário para que o estado puerperal não seja mais verificado. Não seja mais verificado. Então vamos imaginar, ora, quanto dura um estado puerperal? 2 dias, 3 dias, 4 dias? Nossa, Hugo, já vi casos de mulher ficar em depressão pós-parto por vários meses. Bem, isso é muito importante, por quê? A doutrina ela tentava diferenciar a depressão pós-parto, tá, do estado puerperal, dizendo que o estado puerperal seria algo mais reforçado, seria uma depressão pós-parto muito mais incisiva, muito mais forte do que a depressão pós-parto, né? Seria uma forma mais incisiva de depressão pós-parto. Contudo, eu não entendo assim. Hoje eu entendo que sim, a definição de depressão pós-parto se enquadraria sim ao sendo estado puerperal. E aí, isso varia de vítima para vítima. E quem vai fazer essa avaliação? Não somos nós juristas que vamos falar lá, não, são 3 dias, são 5, são 7. Nós vamos falar no caso concreto a partir da descrição do médico. Então veja-se que é possível plenamente que uma mãe mate um filho ou uma filha logo após o parto e não cometa infanticídio, que seja um homicídio, porque não necessariamente essa mãe comete o crime em decorrência do estado puerperal.
Essa mãe pode cometer o crime porque antes mesmo do nascimento da criança, ela já planejava a morte da criança. Ela não planejou, ela não cometeu o homicídio ali contra a criança em decorrência de perturbação mental na modalidade estado puerperal. Ela cometeu sim, porque havia um prévio planejamento de que ela não queria aquele filho, não conseguiu abortar ou teve medo de abortar e optou por matar a criança posteriormente ao parto. E aí não tem incidência do estado puerperal. Tá bem? Na próxima aula a gente vai voltar e eu já vou te indicar o probleminha que eu vou trazer. Vamos imaginar que uma mãe, tá? Movida pelo estado puerperal, acorda no meio da noite dentro do hospital, vai até a sala onde estão os bebês e erra a incubadora e torce o pescoço de criança que não é o seu filho, acreditando fielmente que matou o próprio filho. Então vamos lá, uma mãe acorda durante a noite no hospital, movida pelo estado puerperal, vai até a sala dos recém-nascidos, invade a sala dos recém-nascidos, acreditando matar o seu filho, mata por engano o filho de terceiro. E aí, ela responde pelo quê? A gente conversa semana que vem. Bom final de semana, queridos.